nosso primeiro encontro, quando a gente tratou já de uma série de coisas que são pré-requisitos para o verdadeiro tema, que é física quântica e espiritualidade. Nós vamos tentar fazer essa simbiose de duas coisas que são tão complexas e difícil de se entender, que é a física quântica, por ela ser uma física, segundo dizem os entendidos, do imponderável, ou seja, aquilo que não tem uma absoluta certeza, como a física newtoniana, que fala de ação e reação, e mostra sempre que para todo efeito tem que existir uma causa, e essa causa tem que ser comprovada, e assim vive a ciência. Com o advento da física quântica, que foi no início lá dos anos de 1920, nós começamos a enveredar por um caminho totalmente inverossímil em termos de convicção científica, porque essa física, ela mexeu com tudo que você imaginar em termos de convicção científica. O próprio Einstein chegou a declarar que Deus não joga dados, fazendo uma referência e uma crítica à física quântica, sendo ele aquele que defendeu a teoria de que matéria e energia significam uma mesma realidade, e isso é a base da física quântica. Mas todos nós sabemos que os cientistas, eles têm suas opiniões e eles debatem e vão ao extremo da necessidade de uma convicção. E nós vamos estudar isso de maneira leve e tranquila, por isso que eu estou trazendo, dentro desse nosso estudo, pensamentos, como nós vimos na aula passada, acerca de Leon Tolstói, um dos maiores escritores da humanidade, esse russo que deixou muitas obras, dentre elas Guerra e Paz, e vimos que ele, ao contrário de que muitos imaginam, sendo possuidor de tudo o que se deseja em termos de vida material, ele era uma pessoa extremamente infeliz. Ele era poderoso, ele era rico, ele era inteligente, ele tinha uma bela família, ele tinha tudo o que ele quisesse ter naquela época, mas ele era uma pessoa que tinha uma guerra dentro dele. Ele não era uma pessoa feliz. Isso nos chama a atenção, claro. Será que em alguns momentos nós não temos instantes como estes? Quando a gente diz, eu tenho tudo e parece eu não ter nada. Um dos transtornos que hoje mais se fala, o transtorno depressivo, ou a própria depressão, traduz essa verdade. Nós temos uma depressão que eles chamam de endógena, ou seja, de dentro, que ela reflete esse tipo de pensamento. Por que é que eu estou deprimido se as coisas e os fatos que fazem parte do meu contexto de vida não me dão essa comprovação? E a gente tem hora que parece ter tudo e parece não ter nada. E a gente vai ver que a física quântica, ela pode esclarecer tudo isso de maneira bem objetiva, e a gente vai tratar disso. Por isso que eu quero que vocês interajam. Se tiver alguma dúvida, vamos tirar. Caso eu não possa responder ou tirar a dúvida no momento presente, na aula seguinte a gente traz e faz um comentário. Então hoje, para dar início a essa nossa segunda aula, eu trouxe outro grande pensador, que foi o Baruch Spinoza. Muitos que leem literatura, filosofia, já devem ter ouvido falar do nosso querido Spinoza. E veja que tem tudo a ver com, em parte, o que nós vimos com relação a Leon Tolstói. Ele diz assim, e se o maior perigo não estivesse no mundo lá fora, mas dentro da própria mente? Baruch Spinoza descobriu essa verdade, nos mostrando que o medo, essa sombra que nos persegue, é apenas o ego distorcido de nossa interpretação da realidade que é de natureza quântica. Todos nós sentimos o medo.
Mas existem dois tipos de medo. Existe o medo patológico e o medo racional. Aquele medo que você sente de não saber de quê ou porquê. E existe o medo, que é um mecanismo de defesa para a nossa própria sobrevivência. Se o homem primitivo não tivesse o medo, nós não estaríamos aqui como descendentes, porque eles iriam desafiar coisas que, com certeza, eles não teriam um resultado tão positivo. Então, o medo serve como um freio, aquilo que nos faz recuar diante de determinadas circunstâncias da vida. Esse é o medo racional. Mas o que é que ele quer dizer com relação a esse medo patológico? É aquele medo de não sei o quê. Aquele que nos provoca a insegurança. Aquele que não responde aos nossos anseios, que não nos dá um plano de sustentação mediante aquilo que somos e o que fazemos, nos transformando em pessoas inseguras e inconsequentes. Esse medo, ele traduz tudo isso. E é esse medo que Spinoza fala, e é dele que ele fala. E ele foi rejeitado, como foi rejeitado por si mesmo Leão Tolstói, pela sua própria comunidade, porque ele foi de encontro aos princípios de uma sociedade que acreditava que isso não poderia acontecer mediante o que ele diz. E ele fala sobre o ego. Nós vamos falar sobre o ego. Esse personagem que nós assumimos e não temos condições de saber o que ele é ou quem ele é. E continua dizendo: a mente humana cria o sofrimento cria o sofrimento e a mente humana pode dissolvê-lo. Então você é senhor daquilo que você deseja ser. Os seus problemas, eles vão ter solução aonde deve existir a solução, que é dentro de você. E muitos de nós, muitas vezes, não entendem que seja assim. Procuramos a solução lá fora quando ela está aqui dentro. Porque no lugar onde um problema existe, é nesse lugar que deve existir, consequentemente, a solução. E ele finaliza dizendo, enfim, ele concluiu que o problema não é o evento em si, mas a história que contamos sobre ele. Todos nós temos uma história para contar daquilo que somos mediante aquilo que fazemos. E a física quântica, ela vai mostrar o porquê dessa história. Nunca nos ensinaram sobre o que seja energia, frequência e vibração. Bem, a gente agora já vai falar um pouco dentro do contexto científico. O que é energia? Energia é tudo aquilo que é capaz de produzir um trabalho. Em tudo no mundo, em toda a criação, existe sempre uma energia. A energia, ela não pode ser destruída, nem pode ser criada. A energia só pode apenas ser transformada. Então a gente vai entender o que significa a transformação da energia. Nós temos a energia elétrica, nós temos a energia sonora, nós temos a energia mental, que é a mais poderosa de todas as energias. É aquela que domina o ser na sua essência e na sua razão de ser. Nós temos a frequência. Por quê? Tudo no universo está dentro de um campo, que nós vamos também ver, chamado de campo unificado. Esse campo unificado foi o sonho de Einstein. Ele acreditava que se ele encontrasse uma equação para definir tudo que estava dentro desse campo, ele teria como entender Deus. Esse foi o grande problema de Einstein. Ele perseguiu muito essa ideia, porque ele acreditava em Deus. Inclusive, o Deus que ele acreditava era o Deus de Spinoza. Não era um Deus Pai, que nós aprendemos pela cultura religiosa, mas um Deus manifesto. Um Deus que está na natureza, está na essência, está em você, está em mim, está em todos nós. E o que nos faz nos aproximar de Deus é quando usamos pela força do pensamento o que ele chama de quê? De unidade. E é isso que faz parte do contexto de toda a nossa vida. Nós somos uma unidade em busca de uma diversidade. Então,
A frequência é a quantidade de vibrações que a onda tem. Quando você bota o dedinho na água, você veja que se formam aquelas ondas. Aquilo ali são as frequências. Veja que a onda sonora, ela trabalha com frequência. Existem, nós conhecemos no rádio, nós temos as frequências de ondas moduladas e tantos outros tipos de ondas que se propagam e fazem parte do nosso contexto. E por que eu falo de frequência? Porque eu estou falando de vibração. Porque tudo isso é consequência do pensamento. O pensamento, ele vibra e ele tem frequência. Vocês já devem perceber que em determinados instantes da nossa vida, nós estamos com nossa frequência mais alterada, mais sensíveis. Não sei se vocês também já perceberam que tem dia que a gente está um pouco mais emotivo. A gente vê um fato, se emociona de uma maneira mais intensa, como também ao contrário, tem dias que nós estamos mais indiferentes. Por quê? Porque estamos vibrando em frequências diferentes, porque isso é consequência do pensamento. Teorias falam que a frequência e a vibração está sendo meio que por meio da tecnologia. Seu nome? Webson. Existe hoje um estudo que é chamado de ressonância Schumann. Schumann foi um grande físico alemão que estudou a frequência do planeta Terra. Nós temos uma camada chamada de ionosfera, que envolve todo o nosso planeta, e essa camada ela trabalha com vibrações e frequência. E para quem não saiba, o planeta pensa. A prova é tanta que ele agora está sendo agredido e ele está respondendo pela agressão que ele sofre. Tudo o que fizer ao planeta, ele está respondendo da forma como ele pode e sabe responder. Então tenha certeza de que essa frequência, como ele disse, hoje que está em torno de 7,8 Hz, Hz é o número de ciclo de vibração dessa onda e dessa frequência. Isso significa que o planeta está instável, mas acontece que em dados momentos eles estão vendo de forma considerável a modificação dessa frequência. Isso faz com que a gente perceba que nós estamos a uma velocidade de pensamento acima do que nos é permitido. Isso provoca o quê? Um transtorno chamado de ansiedade. Ânsia é o quê? Desejo. Porque a ansiedade não é uma coisa maléfica, nem é doentia. O que é doentio é o transtorno da ansiedade, ou seja, quando ela extrapola os limites do desejo, porque todos nós nos movemos por desejo. O pai deseja a felicidade de seu filho, um estudante deseja a nota que ele quer tirar mediante o teste que realizou, o atleta deseja a vitória mediante o jogo que ele vai jogar, mas quando esse desejo ele extrapola o limite e aumenta essa frequência e consequentemente essa vibração ela se intensifica, nós estamos hoje vivendo um caos existencial por conta dessa alteração do pensamento do planeta que repercute na nossa mente, porque nós somos os moradores, os principais moradores daqui. Vocês sabem que existe uma coisa chamada de egrégora. Egrégora é um lugar onde se concentra pensamento de uma mesma ordem. Isso se estabelece muito dentro do contexto familiar. Num ambiente de família, em que as pessoas pensam e vibram numa mesma frequência, todos passam a fazer parte dessa frequência. Vamos dar um exemplo. Ele chega em casa estressado, por conta de um dia de trabalho cheio de inconvenientes, de complicações, de problemas. Quando ele chega em casa, ele traz consigo uma frequência mental. Em contrapartida, ele encontra a querida esposa, que também está vivendo o seu drama pelas funções que tem dentro de casa, como dona, e consequentemente os dois se unem numa mesma frequência de desequilíbrio e o sistema fecha um circuito desequilibrante e todos passam a ser vítimas daquele
daquela vibração, daquela frequência. Então é muito importante você sempre ter força para quebrar essa frequência. Então sempre as pessoas, quando estão em desequilíbrio, elas procuram outros que estejam vibrando na mesma frequência para que eles possam unir essa força e fazer disso o que eles chamam de um egrégora, ou seja, pensamento de uma mesma ordem. Que nossos pensamentos moldam tudo o que está ao nosso redor, foi o que nós dissemos. A verdade é que tudo que compõe o universo vibra, nada está estático, nada está parado, tudo está vibrando. Cada palavra, cada som que ouvimos tem uma frequência, e essa frequência impacta diretamente na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas escolhas e até no nosso destino. Coisa séria que ele comenta, ele fala, né? Isso não é misticismo. Nós vamos ver que tudo isso é ciência. O coração humano, por exemplo, gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o cérebro. Ou seja, o que sentimos tem mais poder sobre a realidade do que aquilo que simplesmente pensamos. Só através da física quântica poderemos entrar em contato com toda essa realidade. E tem uma coisa muito interessante, que a gente fala muito aqui na Casa Espírita e nas demais, que é obsessão. Todas as pessoas que são vítimas de um processo de perturbação e que muitas vezes não têm o domínio dessa perturbação, entregam tudo na questão da obsessão. O que é obsessão? Obsessão é assédio. E o que é assédio? É toda aproximação interesseira. Todas as vezes que você se aproximar de alguém buscando proveito próprio, isso é um assédio, isso é uma obsessão. Portanto, ela não se dá apenas de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, podendo acontecer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, isso não importa. Desde que haja esse assédio, haverá sempre a possibilidade de sermos vítimas de um processo obsessivo. Eu costumo sempre usar esse exemplo. Você está passando por uma crise conjugal. O clima em casa ele não está dos melhores. E, consequentemente, há um afastamento entre ele e ela. Mas aí ele quer a solução para tentar eliminar aquilo que é fruto do seu sofrimento em função do desequilíbrio que está sendo ali instalado. E ele vai procurar ajuda. E onde é que ele vai encontrar ajuda? Em qualquer lugar que ele achar interessante. Vamos supor que ele vá para um bar. Como muitos dizem, vou beber para tentar esquecer os problemas que eu tenho. Quando ele chega no bar, ele vai se deparar com uma série de pessoas que podem ser, sem que ele perceba, seus obsessores. O dono do bar que quer vender bebida pode ser o obsessor. Aquele que está sentado ali na mesa ao lado pode ser o obsessor. A partir do momento que eles comungarem de uma mesma ideia, ora, se você tem um problema de família, eu também tenho, e aí vamos conversar sobre o problema, consequentemente eles vão trocar sintonia. E o que era pequeno pode se tornar grande. Aquela pessoa pode dizer, olha, você está com problema aí em casa, eu também estou com problema na minha casa, e eu acho que nós estamos sendo vítima de um casamento mal sucedido e devemos dar fim a isso. E ele pode se envolver com esse pensamento e tomar uma decisão baseada nesse sentido. Isso é fato. Mas pode acontecer o oposto. Ele procura uma pessoa que seja um bom conselheiro e vai dizer, olha, reconsidere, volte para casa, peça perdão, peça desculpa, reconcilie-se no seu lar, procure. E ele pode fazer isso. E aí houve o quê? Uma orientação positiva, e essa frequência ela foi assimilada e, consequentemente, ela manifestou nele
um potencial de uma ideia que estava, de certa forma, adormecido ou provocada de maneira equivocada. Então, tudo isso está no que ele está considerando aqui, que é a frequência que todos nós devemos sempre cuidar. Então, quando Jesus falava, orai e vigiai, para que o mal não te aconteça, o vigiar é isso que nós estamos dizendo. Cuidado com a sua frequência mental. Seja sempre uma pessoa equilibrada, não se deixe levar por influências que não sejam positivas, tenha sempre a capacidade de entender mais do que ser entendido, isso é muito importante, e consequentemente você vai ter uma facilidade maior de ter uma vida mais equilibrada. Tudo é onda, tudo é vibração. Mas existem dois tipos de ondas. As ondas construtivas, segundo a física, e as ondas destrutivas. O que é uma onda construtiva? É aquela que se interage com outra onda. Ela está vibrando numa frequência e encontra outra que vive na mesma frequência, como dissemos, e aí se forma um contexto de vibração de ondas. Mas existem as ondas destrutivas. São aquelas ondas que formam em frequência, ou vibram em frequências opostas. Ela bate e volta. Então eu estou querendo influenciar uma pessoa a fazer determinada coisa, mas ela bloqueia a capacidade de se envolver com aquilo que eu estou propondo como realidade. E a gente chama isso de influência. Por isso que é muito importante no processo da educação dos nossos filhos, estarmos sempre vibrando numa frequência de harmonia, de paz, porque isso de alguma forma vai repercutir na formação dessa criança, desse adolescente. No ambiente de desequilíbrio, todos nós somos vítimas do desequilíbrio. E aí eu pergunto, como viver a nossa realidade? Porque muitos trabalham tanto e não conseguem nada. E outros não fazem praticamente nada e conseguem tudo. Vocês já ouviram falar disso? E continuo dizendo, todas as realidades passadas e futuras estão acontecendo nesse dado momento no seu universo quântico. Tudo que você imaginar existe em algum lugar à sua disposição. Porque não seria justo Deus nos permitir sonhar sem que não tivéssemos a capacidade de realizarmos os nossos sonhos. Todo desejo, dizia Emmanuel, é manancial de poder. Tudo você pode. A partir de agora você vai ter isso na sua mente. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre tenho isso como uma meta de vida. Em todos os momentos que eu me vejo em conflito ou com dificuldade de alcançar um objetivo, eu digo, eu quero, eu posso, eu consigo. A vida precisa de projetos e de decisões. Não precisa você tomar decisões radicais e querer transformar tudo agora, não. Trabalhe os seus projetos. A mente, ela é prodigiosa nisso. Mas aquilo que você construir na mente como um muro, você não pode empurrar o pé e fazê-lo cair, porque isso não acontece. A mente nos obriga a tirar tijolo por tijolo, quando assim foi colocado. Ela não desconstrói um pensamento radicalmente. Ela nos induz a possibilidade de criarmos outros pensamentos. Eu estou com raiva de você e tudo que eu vejo em você é produto da raiva que eu estou sentindo. E o que é que acontece? Eu passo a retroalimentar essa condição. O seu sorriso me incomoda. O seu abraço me aperta demais, me sufoca. Ao contrário, quando eu gero uma condição positiva, tudo nela me agrada. Até aquilo que não poderia agradar passa a agradar.
Olha, ela fez uma careta para mim, que careta tão bonitinha, né? Estirou a língua para mim, olha que coisa mais linda, nunca tinha visto a língua dela. Quer dizer, você cria fatos para justificar aquilo que você está construindo em termos de vibração e de pensamento. E aí é exatamente o que ele está nos dizendo aqui. Todas as realidades passadas e futuras estão acontecendo nesse dado momento no seu universo quântico. Porque no mundo quântico, como nós vamos ver, não existe espaço nem tempo. As coisas não seguem uma ordem de tempo e de espaço. Ou simplesmente podemos dizer, algo acontece e deixa de acontecer sem que a gente saiba nem por que isso ocorreu. Lá não tem hora, não tem dia, tudo é o aqui e o agora, que é a nossa verdade. Pois não, Sérgio? Tem alguma coisa a ver que você está abordando sobre o fenômeno da... Talvez eu esteja adiantando. Fenômeno da dupla fenda? Exatamente. Nós vamos ver esse fenômeno, essa experiência da dupla fenda, que é exatamente tudo está nos olhos de quem vê. Tudo só acontece porque existe um observador. Nesse exato momento, milhares de pessoas estão morrendo, ou não? Mas, para o nosso conhecimento, ninguém morreu. Ou seja, a gente não colapsou a onda de possibilidade de morte. Então, tudo é aquilo que você cria. Vocês imaginem uma pessoa que tem uma certa fascinação por coisas fatais, coisas drásticas. Aqueles que assistem aqueles programas de tragédia, de morte. Então, essa pessoa, quando ela termina o seu dia de atividade e vai repousar a mente no momento onírico, ou seja, no momento do sono, o seu mundo, o seu universo se desloca para essa realidade, porque aquilo ficou impregnado na sua mente. E, consequentemente, ele arrasta de um ambiente próximo para mais próximo ainda, e ele passa a viver aquilo. E chamamos, o que nós chamamos de pesadelos. Os pesadelos são consequências de mentes desequilibradas. No momento do repouso, eu não dei o devido repouso, porque nós vamos ver, espiritualmente, no momento em que a gente se deita para exercitar o tempo necessário para o descanso do corpo físico, que a gente chama de realinhamento, o espírito ele vai se afastar do corpo de acordo com aquilo que lhe é permitido. Se eu sou uma pessoa que tem uma frequência de ondas mentais muito intensa, ele não tem como sair de perto de mim, porque eu aprisionei ele na minha maneira de ser e de pensar. E, consequentemente, isso faz com que você se transforme numa pessoa tensa e, acima de tudo, ansiosa e estressada. E acorda no outro dia, sabe Deus como, para enfrentar mais um dia, como nós temos que enfrentar, com as nossas atividades diárias. E aí ele diz, só que nossa percepção de realidade estará sempre refletindo a nossa verdade mais profunda, como nós vimos no caso de Leon Tolstói. Qual é a nossa realidade mais profunda? É aquela que as pessoas dizem de nós? É aquilo que as pessoas acham que nós somos? Ou é quando a gente mergulha dentro da própria essência e vai buscar lá dentro o que verdadeiramente fazemos e o que verdadeiramente somos? Por mais que uma pessoa diga algo de você, ela pouco sabe dela. Ninguém sabe de ninguém. Isso é que é importante a gente entender. Cada um de nós é um arquivo de memórias, de muitas experiências vividas e que precisamos ter o cuidado de acessar esses arquivos. Pessoas que vivem da recrudescência, pessoas que vivem unicamente do passado, são pessoas que se programam muito mal para a vida presente. Você observa, e nós sabemos, eu estou aqui com os psicólogos, que sabem muito bem
que todas as vezes que nós mergulhamos na intimidade de uma pessoa através de uma anamnese, a primeira coisa que ela cita é o seu passado, os seus conflitos, as suas dores, os seus sofrimentos. Então esse arquivo existe. Isso dentro do contexto da física quântica é fato muito fácil de ser observado, como nós vamos poder observar. Por isso, você tem um conjunto de padrões conscientes, inconscientes e subconscientes. Nós mostramos na aula passada aquele iceberg, quando a maior parte dele está na parte submersa. O consciente é o que nós estamos utilizando agora. Todas as informações que vocês estão captando através de bytes de informações estão sendo captadas pela memória, aliás, pelo córtex occipital, que vai para uma área do nosso cérebro que nós chamamos de hipotálamo ou hipocampo. E ali vai ser formado uma ideia do que cada um está pensando sobre este momento. Mas de forma imediata, todo esse arquivo se desloca para uma área chamada subconsciente. Esse subconsciente já é o nosso passado mais recente. É um passado que a gente sabe ainda lidar com ele e tem lembrança dele. Por exemplo, de forma subconsciente, eu pergunto a vocês, o que foi que você tomou hoje no café da manhã? Você tem condições de registrar isso como uma ideia. Mas se eu perguntar a você, o que foi que você tomou no seu café da manhã há 15 dias atrás? Você não sabe, mas você tomou. Então essa memória e essas memórias, elas estão ativas, mas elas se desenvolvem à medida que nós damos a elas ou a ela o sentido que elas precisam ter. Então a física quântica, ela trabalha com isso. Aqui está tudo o que eu desejo. Eu vou dizer a você, você quer ser feliz, sua felicidade está aqui. E você vai dizer, me dê a minha felicidade. Eu não posso, ela é sua. Mas o que é que eu posso fazer para alcançar a minha felicidade? Eu digo, estenda o braço. E você diz, eu não posso chegar até onde ela está. Eu digo, bote um pouquinho de paciência, de tolerância, de bom senso. Isso vai fazendo com que você se aproxime. Ou seja, não é um projeto pronto, nem uma dádiva, mas é uma conquista, mediante o esforço de cada um. Se você quer ser uma pessoa boa, você tem que se esforçar no bem. Caso contrário, você não vai alcançar esse objetivo. Ou seja, essa onda ela não vai ser colapsada. E a gente vai entender o que é colapsar uma onda, ou seja, transformar a possibilidade em realidade. E ele diz aqui, que saltos serão dados entre essas realidades e que o universo irá refletir mediante essas realidades. Você sempre irá viver aquilo que você mais profundamente acredita. O que é que a gente tem visto acerca dessa afirmativa? Você sempre irá viver aquilo que você mais profundamente acredita. Tem um pensador que eu acho interessante, que ele diz assim, ao invés de você publicar uma mentira, publique uma meia-verdade. Porque enquanto ele está mastigando a meia-verdade, sem perceber, ele engola a mentira. Então, isso eles usam muito hoje em termos midiáticos. Eles colocam textos, postagens com meias-verdades, para induzi-lo a penetrar naquele tema. Então, ele dá os sinais que podem dar sustentação e segurança, mas ele, de imediato, ele transcreve aquilo para uma outra realidade. Isso é quântico. Então é preciso você ter muito cuidado quando você estiver de frente ou diante de fatos como estes. É preciso muita atenção. Analise sempre com o critério do equilíbrio do bom senso, aquilo que estão lhe dizendo e aquilo que estão lhe mostrando. E eu sempre digo, se você puder, nunca dê uma resposta de imediato mediante uma questão que lhe provoca uma certa dúvida. Sempre espere para imaginar, pensar, calcular
aquele fato para que você possa dar uma resposta posterior com mais segurança. Isso também é muito importante, quanticamente falando. Aquilo que vai refletir no seu dia a dia continuará sendo sempre aquilo que você acredita mais profundamente. Então, o que vai fazer meu dia é aquilo que eu acredito que é a minha verdade. Por isso, se houverem partes ou questões do seu passado em que você não trabalhou por completo, não perdoou por completo, não entendeu por completo, isso vai condicionar e aprisionar sua percepção. Olha que informação importante ele está dizendo aqui. Ou seja, coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente vai deixando de lado, não resolve, não busca a solução, mas isso fica esperando o quê? Uma solução, fica esperando uma resposta. Por isso é importante que você sempre esteja disposto a resolver as questões que vão surgindo no seu dia a dia. Mas eu sempre tenho dito que se no dia que se inicia você tem 10 missões ou 10 problemas para resolver, não é necessário que você se entregue à condição de resolver esses 10 problemas, porque isso vai causar estresse, vai causar em determinado momento algum desequilíbrio. Fica leve, vai resolvendo as coisas que puderem ser resolvidas. Se não der para resolver tudo hoje, eu resolvo amanhã. É preciso você sempre negociar com a vida com esse propósito que você não pode se adiantar diante dos fatos. A gente tem que andar passo a passo para que possa sentir mais equilíbrio, porque as pessoas que correm sabem que o risco de cair pode ser maior. Então ele aqui está exatamente dizendo aqui que você precisa ter esse cuidado e sempre condicionar tudo à sua capacidade de entender e de resolver aquilo que você entende. Como conseguir lutar contra aquilo que está impedindo o nosso fluxo de realizações? A gente faz, não dá certo. Estou tentando emprego, não consigo emprego. Estou tentando um namoro, ninguém namora comigo. Estou tentando manter isso, estou tentando manter aquilo. E esse fluxo de coisas negativas passa a influenciar também de forma negativa a pessoa que está sendo vítima disso. Primeiramente, fazer uma autoavaliação. Conversar consigo mesmo. A gente não faz isso constantemente e pouco fazemos. Conversa com você mesmo. Ninguém pode amar se não se amar. Eu não posso fazer por você aquilo que eu não faço por mim, porque isso não é verdade. A gente só dá o que tem. Assim a vida funciona. Então veja que aqui ele diz, ou seja, olhar para você no outro ponto de vista, encarar suas verdades internas, uma conversa comigo mesmo. O que você pensa de verdade sobre você, o que você pensa ser capaz, o que você pensa que merece, o que você pensa que acredita, tudo isso pode acontecer em sua vida. Veja quantas afirmativas ele aqui coloca que você precisa dizer. Eu preciso acreditar em mim. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Ninguém pode interferir ou interceder nessa questão. Porque são essas coisas que você mais acredita sobre você que vão refletir na sua realidade, o que eles chamam de quê? Crenças condicionantes ou crenças limitadoras. O que é que ele quer dizer com isso? Grande parte da nossa realidade é mantida por crenças. E crenças estas que muitas vezes nos colocam em situação difícil e sem condições de resolver. Vocês querem um exemplo? Eu gosto muito desse. Você passa na frente de um circo e encontra um elefante do tamanho do circo, preso por uma cordinha pequenininha, colocado um grampo enterrado no chão e o elefante se sente ali preso. Você já deve ter visto isso.
Mas a gente olhando, o elefante tem força para derrubar o circo. E por que ele se limita àquela condição de se sentir preso por uma coisa tão simplória mediante a força que ele tem? Porque quando ele era um filhote, ele foi colocado ali e ele não tinha força suficiente. Ele fazia força para sair, não saía. E ele cresceu acreditando que não podia. E muita gente cresce acreditando que não pode aquilo que pode. São essas crenças limitantes que fazem a gente muitas vezes perder o sentido da vida. Eu quero, eu posso, eu consigo. Agora é preciso que você crie meios e motivos para justificar a forma como você está se posicionando diante daquilo que você deseja. Porque a vida não é apenas desejar. E aqui ele dá essa lição muito elucidativa sobre o que seja essa crença. Crenças como menino não chora, homem não chora, a gente viu isso, né? E tantas outras coisas que a gente... Agora, existem as crenças libertadoras, claro que existem, elas vão nos promover, vão nos proporcionar crescimento interior, isso tudo é muito importante. Portanto, tenha muito cuidado com as suas crenças. Procure conversar com elas, quanticamente falando, porque elas têm muita coisa a lhe ensinar, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Para se ter uma ideia do que vamos estudar, veja o que Max Planck, esse foi o pai e é o pai da física quântica, esse grande físico que afirma em seus estudos no início do século passado tudo o que nós precisamos saber sobre essa física do imponderável, como eu disse. Ele dizia que a luz tem uma natureza dualística, ou seja, ela se propaga ora como onda, ora como partícula. E fazendo aqui uma alusão ao que nós estamos estudando, vamos ver que quando a luz se manifesta na forma de onda, ela se refere ao ser espiritual. Quando se refere à condição de partícula, ao ser material, nominalmente falando. Por quê? Veja bem, se eu estou aqui olhando para vocês, na realidade eu não estou vendo. Apenas estou capturando o reflexo da luz que bate no corpo de vocês e é capturado pela minha retina, e aqui está formando a imagem de cada um de vocês. Isso é um fenômeno meramente material, fisicamente falando. Porque se eu fechar os olhos, eu vou ter a impressão de vocês aqui todos presentes, mesmo não estando vendo, ou seja, a memória, ela grava a imagem mediante aquilo que se fixa dentro dela. Agora, se vocês fossem espíritos, eu não estaria vendo vocês, porque vocês estariam na condição de onda, de luz. Como é que ia refletir sobre vocês sem que vocês tivessem um corpo para tal? Então, a diferença entre um espírito encarnado e um espírito desencarnado, como nós vamos ver, é mais energia e menos energia. E não sabemos aonde um começa, nem aonde o outro termina. As pessoas falam, e muitas vezes se espantam, e procuram muitas coisas teóricas, fantasmáticas. É tudo muito simples, cientificamente falando. O espírito ele é imaterial. Eu sou material. Mas existe uma coisa que a gente também vai ver, que se sobrepõe a tudo, que é a mente. A mente é quem comanda tudo. Nós somos o que pensamos ser, só isso. A mente usa o cérebro como instrumento de repercussão daquilo que ela promove, daquilo que ela pensa, daquilo que ela faz, daquilo que ela acha. O cérebro é material, mas a mente é imaterial. Só que a gente não vai dizer isso aos neurocientistas, porque muitos deles não acreditam nisso. Acreditam que mente e cérebro é uma mesma realidade e que a mente é uma secreção do cérebro. Uma coisa totalmente sem sentido no momento de hoje, principalmente dentro do contexto da física quântica. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, ele diz aqui exatamente isso, que nós agora precisamos entender que vamos estudar coisas materiais, de natureza material, e coisas de natureza energética ou espiritual. Continua.
Mas por que existem tantos conflitos de ideias entre a física clássica e a física quântica? Porque uma trabalha com a matéria dentro do contexto de causa e efeito, tudo é comprovado, que é a física newtoniana. Isaac Newton foi o grande estudioso que trouxe para nós. Inclusive a física quântica deve a Isaac Newton, com essa física que ele tanto abordou e trouxe para a humanidade. Mas só que a física de Newton, ela é uma física só voltada para o aspecto material. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês da diferença de um para o outro. Na física newtoniana, uma pessoa que sai de um automóvel daqui para Recife, mediante a distância e a velocidade, a gente vai saber que hora ela vai chegar. Iremos saber até em que momento ele vai estar em determinado lugar. Não é assim? Essa é a física newtoniana. Velocidade, espaço e tempo, tudo é calculado. Velocidade média, distância, tudo isso faz parte dela. Mas a física quântica não, gente. Ele deixa de estar aqui e aparece lá. Sem descrever um caminho, sem ocupar um espaço, sem determinar um tempo. Veja que coisa maluca. Agora eu pergunto a vocês, isso não tem alguma coisa a ver com o espiritual? Quando você se deita, sua mente descreve um caminho. Olha, eu estou a 20 quilômetros me aproximando da segunda dimensão. Simplesmente a gente sai de uma dimensão para outra. Isso é natureza, isso é da natureza quântica. E a gente tem que aprender isso. Veja que coisa maluca no sentido mais amplo da ideia, mas é verdade. Então as coisas vão acontecer de forma mágica. Por que é que eu estou tão alegre e de repente eu fiquei tão triste? Por que é que eu estava tão otimista e fiquei tão pessimista? Isso é quântico. E assim a gente vê. Então ele diz aqui, sabe-se que o ser de uma coisa é sempre físico, é fixo e imutável. Isso foi Parmênides, que era um filósofo, que ele dizia isso. Mas olha o que é que ele conclui dizendo, ou seja, para todo fenômeno tem que existir uma causa material comprovada. Essa é a realidade dessa física que a gente usa e que hoje, com certeza, nos ajuda muito nas nossas experiências, no nosso dia a dia. Tanto no mundo de natureza quântica, como no mundo em que vivemos, independente da dimensão, que é outra coisa que a gente vai ver, as coisas podem surgir sem causas aparentes. Pode mudar sua natureza, também pode ser e não ser algo ao mesmo tempo, além de poder existir simultaneamente em diferentes lugares e em tempos diferentes, como se fossem deuses, e foi isso que nós aqui observamos. Veja que coisa complicada é o entendimento dessa física. Mas a gente vai, aos poucos, penetrando nesses meandros e vai entender o que ele quer dizer aqui. Que as coisas funcionam de maneira mágica. Mas é a verdade. Quantas coisas acontecem dentro do nosso contexto mental que a gente não tem a menor ideia do porquê aconteceu? Veja os fenômenos da mediunidade, as paranormalidades. Tudo isso hoje está entrando de uma forma muito intensa no contexto da própria ciência. Hoje muitos físicos, muitos neurocientistas já se debruçam para essa realidade e estão nos trazendo informações preciosas acerca disso. Claro que ainda há uma resistência muito grande, tanto dentro do contexto da ciência como da religião, para que isso seja desvendado da forma que deve ser, mas não faltam estudiosos para buscarem isso. Por isso que hoje a doutrina espírita tem uma tendência muito grande voltada para esse lado. Grandes cientistas, mas grandes cientistas mesmo, são espíritas e trouxeram contribuições fantásticas, como Flammarion e tantos outros, para o nosso entendimento. E, consequentemente, ele, naquela época, o próprio Allan Kardec, ele não tinha a menor ideia do que fosse a física quântica, porque em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos, foi muito antes de Max Planck ter lançado a teoria da física quântica. Mas aí está
isso como realidade. Fica assim compreensível, ou seja, tudo aquilo que tende para a realidade quântica tende para uma realidade sem massa ou sem corpo e cheio de incertezas. Esse é que é o problema, a incerteza. Mas você vai ter que encontrar os motivos que vão lhe levar a ter uma certeza. O princípio da incerteza, Heisenberg. Pois é. E exatamente, nós vamos ver mais adiante, essa teoria foi defendida por Heisenberg, que é a teoria do imponderável, né? Da incerteza, né? Então, não se podia definir ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron simultaneamente, porque quando ele definia ou encontrava a velocidade, ele não sabia definir o espaço. Isso foi um conflito muito grande, como nós também vamos ver. Então, nesse estudo da física quântica, temos como proposta levar você a conhecer quais e quantos são os fatores que contribuirão para o seu sucesso e o sucesso de seus projetos e atividades, tais como, olha o que ele diz aqui, nós vamos trabalhar isso, fatores ligados à saúde física, social e através das relações, fatores culturais através do conhecimento, fatores mentais e psicológicos, fatores éticos, morais e comportamentais. Tudo isso a gente vai estudar dentro desse nosso curso de Física Quântica e Espiritualidade. E tudo isso é a nossa vida, é a nossa história, é tudo que nós somos e fazemos. Evitando uma perda de tempo com ações e pensamentos desnecessários ou com esforços direcionados para pessoas, lugares ou situação errada. Então, não fazer juízo de valor e procurar ser sempre uma pessoa atenta e disciplinada. Todos que fazem o curso de Física Quântica, eles não permanecem mais sendo a mesma pessoa que eram. Elas passam, ou eles, a ter uma disciplina mental totalmente diferente. E eu digo isso porque eu tenho esse exemplo. Uma pessoa que tem essas características, ela não se estressa, ela não cansa, ela não cobra. Então, muitas vezes, eu passo um dia todo cheio de atividades, de compromissos, de atendimentos. Mas quando chega o final do dia, parece que eu não fiz nada. Um dos exemplos é o nosso trabalho aqui com o magnetismo. As meninas que estão e os meninos que estão conosco sabem que nós tiramos um dia todo de atendimento. E nesse atendimento com o magnetismo há um grande desprendimento de energia. E energia, vocês sabem, é uma coisa que tem um valor muito significativo na nossa estrutura. E termina um dia, parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque a gente está em sintonia com essa realidade. Lógico que nós temos ajuda, porque há um sistema de atração que é natural, porque quando você está bem, você atrai tudo que é próprio do bem. Quando você está mal, você atrai tudo que é próprio do mal. E, consequentemente, isso é uma questão de norma, de conduta e de educação mental. Trabalhar a mente. Eu pergunto aqui, alguém hoje meditou? Três, quatro pessoas. 4 pessoas. E o que é meditar? Meditar? Silenciar a mente. Muito bem, Nelson. Silenciar a mente. Dá um pouco de cuidado, né? De prestígio a ela, né? Que é a nossa razão de ser. Então a gente tem que fazer isso. Se olhar mais, se ver, se amar. Quando eu atendo aqui,
Isso é referente às mulheres, que vejo muitas que estão passando, claro, por situações difíceis, preocupações, outras, tanto de relacionamento familiar como outras complicações. A primeira coisa que eu observo é o cuidado pessoal. Isso é fundamental. A gente tem que se cuidar pessoalmente, gente. Tem que ficar bem. Tem que se olhar no espelho. A mulher tem que botar batom, tem que fazer aquilo, tudo que ela faz. Aquilo é tudo, gente. Aquilo é autoestima. Claro que tem pessoas que abdicam disso porque tem outra ideia. Se sabe viver de outra forma, viva. Mas se você puder fazer, faça isso. Isso tanto para o homem como para a mulher. Olha, se eu estou cuidando do meu material de trabalho, é porque eu valorizo esse trabalho. Vai tirar a ferramenta de um profissional que trabalha com ela. Eu tenho assistência técnica e tinha as bancadas lá, tirava a chave de fenda de um técnico, ele queria quebrar tudo. Aí aquela chave de fenda é minha, tá ali, tiraram. Ele podia usar outra, mas é dele. Ou seja, o material de trabalho, ele tem que ser fiel àquele que trabalha. Então eu tenho que ser fiel ao meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Praticar esportes, entendeu? Dormir bem, ter um ciclo de trabalho coordenado, orientado. E, consequentemente, você vai ter uma sobrevida em termos de paz, de equilíbrio interior. Senão as coisas não andam. Não adianta a gente fingir dentro de um quesito que não se pode fingir. Você não pode mentir para você, porque o seu eu, como nós vamos ver, ele não aceita isso. Ele pode até dizer que sim, para eliminar uma tensão, um estresse, mas não é verdade. Então ele diz aqui, através da física quântica, podemos ver que todo sonho ou projeto precisa de componentes necessários e contextos favoráveis para a realização. Não é só querer. Aí eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ser feliz, o que é que você está fazendo por essa felicidade? Você imagine uma pessoa que diz assim, eu preciso ser amado ou ser amada. Isso é de cortar o coração. Gente, isso não se faz. Eu não preciso ser amado, eu preciso me amar. Porque se eu me amar, eu vou amar a todos. Amar ao próximo como a si mesmo era exatamente essa proposta. Dar ao outro aquilo que você tem. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Então eu quero ser amado, sim, mas eu não preciso ser amado. Como uma necessidade premente, como se fosse uma medicância. Eu tenho que estar medicando, fulano, me ame. Isso não é legal. Então a gente tem que ter esses parâmetros bem definidos para que a gente possa ter uma vida em harmonia. Então, finalmente, podemos dizer que na física quântica tudo pode acontecer, mas ele não garante que vai acontecer. Milagres não existem. É preciso que você faça a sua parte. Possibilidades e probabilidades. Como é, Sérgio? Tem alguma coisa? Possibilidade. Possibilidade e probabilidade. Exatamente. Tudo é possibilidade. Tudo é possível. A partir do momento em que você cria motivos para transformar o que é possível em realização. Todo desejo, como eu disse, é manancial de poder. Entendeu? Alguém quer perguntar? Iris. Uma frase bem simples, mas está escrito assim, não corra atrás das borboletas, cuide seu jardim para que elas venham. Olha, vamos aqui ouvir o que diz. Não corra atrás de borboletas. Cuide do seu jardim para que as borboletas ali permaneçam e fiquem. Olha que coisa bonita em termos de realidade. É assim que tem que ser. Bem, gente, agora a coisa vai pegar. Veja bem, esse gráfico aqui foi um gráfico que eu fiz e ele tem tudo a dizer
do que seja a nossa realidade de vida. Procurem ver bem. Isso aqui, gente. É possível ser feliz mesmo se eu perder tudo? A alegria verdadeira é um estado de ser. O vazio existencial nasce do desconhecido ou do desconhecimento do que somos. Veja o que ele pergunta aqui. É possível ser feliz se eu perder tudo? Mas perder o quê? É interessante isso. O que você tem aqui, nesse mundo que você vive, o que é que lhe pertence? Os bens? O cargo? As funções? O poder, a posse? O título? Nada disso nos pertence. Nada. Tudo é por empréstimo. E a gente tem que devolver. E o que é que a gente faz disso? A razão de viver. A gente vive em função de quê? De tudo isso. A gente precisa ter dinheiro para pagar as contas. Claro que precisa. A gente precisa ter um cargo, uma função para viver melhor. A gente precisa ter um sistema de saúde que nos dê segurança quando precisarmos dele. Nós precisamos investir nos nossos filhos para que eles tenham chances maiores. Eu não vou sair daqui para Recife num carro de última geração, se eu puder ir num de primeira geração. Eu não vou fazer uma viagem intercontinental num avião sucateado, se eu puder ir num avião novo, mais possante. Então tudo isso, gente, é muito importante, mas isso não é verdadeiro, isso é virtual. Por quê? Porque o que importa na minha vida é o que está aqui. Estado absoluto. O que é uma coisa absoluta, perfeita? Nada lhe toca. E que estado absoluto é esse? Onde o amor é pleno. Não existe amor condicionado a nada. Isso aqui, gente, isso aqui é a Gênese. Se a gente olhar na Bíblia, aqui é Deus. Deus e toda a sua grandeza está aqui, onde o amor é pleno. Isso aqui foi antes do Big Bang. Aqui não existe espaço, tempo, hora, não existe nada, pois não. Viver é sagrado. Claro. Viver é sagrado. Pois é. Já disse tudo, né, Inês? Exato. Isso aqui é chamado de amor pleno, antes do Big Bang e o vácuo quântico. Tudo está aqui. O que é que ele pode dizer disso aqui? Que todo o universo era concentrado numa pequena porção de energia. Lá existia tudo, mas nada se manifestava, que é como se tivesse preso, guardado. De repente, aconteceu a grande explosão, segundo essa teoria científica nos mostra. E tudo o que estava ali se expandiu, se espalhou. E até hoje, tudo isso vive viajando por esse universo afora, coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja, nem do tamanho que é. Então, tudo partiu aqui, do estado absoluto. Do estado absoluto foi criado o estado de ser. Por isso, a alegria verdadeira é um estado de ser. Eu sou. Até aqui, tudo é perfeito. É como se ele tirasse uma porção desse estado absoluto e criasse o ser. Todos nós fomos criados a partir daqui. Nós somos uma unidade dessa grande diversidade. Nós somos uma parte de tudo. Quando ele chega a essa condição e passa a ser uma consciência. O que é uma consciência? É aquilo que pensa. E se individualiza.
Aqui nós estamos diante de várias consciências. Cada um aqui tem um pensamento próprio. Nenhum de nós pode invadir o território do outro dentro do conceito, do contexto da consciência. Veja que coisa complexa é a gente viver um com o outro. Por quê? Porque o que nós temos de mais igual é a nossa diferença. Por quê? Porque essa consciência ela é movida por um pensamento. O pensamento é dinâmico. É questão de cada um. Eu sou o que eu penso. Se eu penso que estou feliz, eu estou feliz. Se eu penso que sou bom, eu me sinto bom. Ninguém pode tirar de mim o meu pensamento. Eu vou sabotar seu pensamento. Isso é impossível. Então, saímos de um estado absoluto, passamos a ser um estado de ser, e agora nós somos o quê? Uma consciência que pensa. Já estamos começando a abrir um caminho para o universo quântico, que é puro pensamento. Agora, quando eu começo a me programar para a experiência de vida que eu preciso viver como estou vivendo aqui, isso aqui é transitório, nós não somos daqui, nós somos daqui. Nós fomos criados aqui. Aí quando eu chego aqui, eu agora sou uma mente. O que é a mente? Pois não. Então, no caso, o estado de ser é um estado mineral? Não, aqui não tem condição física. Nada é mineral, vegetal, animal, nada. Tudo isso aqui é imaterial, é imponderável, é quântico. Tudo isso partiu disso aqui. Tudo é imaginário. Mas já existem coisas concretas dentro desse pensamento. Então, quando eu chego aqui, eu sou uma mente. É quando eu encarno. Quando eu venho para esse projeto chamado Terra. Eu agora sou uma mente. Uma mente que passa a existir mediante o que eu penso. Essa mente, ela começa a criar conceitos e começa a ter ideias. Veja que a criança, ela vem desprovida de todas essas duas realidades. Ela não tem ideia de conceito, ela não sabe conceituar. Está ali nossa colega, companheira e amiga psicóloga que sabe, né, que a criança começa vendo símbolos, né, vai desenvolvendo, tudo isso faz parte da sua pedagogia de crescimento. Então, aí eu começo agora a ter as minhas ideias. Ideias são propostas individuais. Cada um tem as suas ideias. E aí vem o maior problema da humanidade, que é o eu sou, o ego. É quando eu agora tenho um nome e uma identidade. Por isso que nasceu o egoísmo. É quando o ego extrapola os limites que lhe é permitido. A personalidade personificada naquele momento, naquela experiência. Porque o ego, ele faz julgamento. Eu sou melhor do que você. Você nunca vai ser melhor do que eu. Eu estou certo, você está errado. Então o ego, ele fala nessa linguagem de prepotência muitas vezes. Então tudo está no nosso ego. As nossas funções, os nossos cargos, os nossos valores, tudo isso faz parte do ego. E é por isso que a humanidade paga um preço tão alto de uma diversidade tão grande como essa que nós vivemos. Houve uma reunião, viu, doutor Clarice? Houve uma reunião lá no meu prédio, há um tempo atrás, e houve um certo conflito de ideias. E um rapaz se levantou, disse: eu não queria dizer, mas eu sou um juiz. Eu digo: está dando uma carteirada, doutor? Eu sou professor e não dei carteirada em ninguém. E nunca dei. Onde é que um juiz pode ser mais importante do que quem quer que seja? O juiz é um profissional de uma carreira linda, bonita, brilhante, mas todos nós temos as nossas... Mas o ego falou mais alto. Ele se serviu do cargo que ele tinha e achou-se no direito de ser mais do que o outro.
como acontece na área da saúde, na medicina, na área da psicologia. Então, todos nós temos um pouco dessa coisa mal vista e mal programada dentro de nós e que precisamos cuidar. Porque, quanticamente falando, o ego não vive. Ele não tem como sobreviver. As pessoas são, mediante aquilo que elas fazem, sem demonstrar da forma como elas muitas vezes querem fazer, se sobrepor, estar acima do outro. Aqui vem as crenças, como nós comentamos, pois não, Sérgio? Eu queria fazer uma analogia. Consciência, espírito. Mente, espírito, ego, corpo físico. Nós vamos ver. Exatamente. O que eu vou concluir no próximo gráfico é exatamente essa realidade, como nós vamos ver. A crença, aí vem o egoísmo, a vaidade. Quando eu falo de vaidade aqui, não é essa vaidade natural que nós devemos ter. Aquela da autoestima e tal, mas aí a vaidade é exacerbada, né? As pessoas que estão sempre mais acima, vocês veem na rede social esse excesso de exposição, de vaidade, de coisas que realmente não enriquecem muito a natureza humana e faz com que as pessoas fiquem mergulhadas nesse ego, que com certeza é responsável por grande parte dos problemas e dos conflitos existenciais. Então vejam que nós saímos do estado absoluto, passamos pelo estado de ser, somos uma consciência, ocupamos agora uma mente, que é uma parte, a mente é um substrato da consciência, é uma parte da consciência. A consciência é o todo. Quando nós desencarnarmos, como nós vamos ver, o que vai sobrar é isso aqui, a consciência. E ela vai criar uma nova mente, para numa nova experiência, buscar novamente o ego, para poder existir na experiência que for necessário existir. Então, todos nós passamos por isso aqui. Agora, veja que coisa bonita, maravilhosa e importante. Nós somos isso aqui. Nós somos perfeitos. Não sabemos usar da perfeição. O poder da perfectude ainda está distante no homem. Mas todos nós somos perfeitos. Sabe por quê? Porque o que é absoluto jamais criaria uma coisa que não fosse perfeita. Então não fique triste se você está passando mal, está tendo problemas, se alguém falou mal de você, se você praticou um grande erro, lembre-se que a sua natureza não é essa. Você apenas tirou da realidade quântica possibilidades que não eram verdadeiras e não eram tão favoráveis ao seu processo de crescimento. Então, se eu estou aqui meditando e conscientemente pensando no mal, eu estou atraindo de algum lugar a possibilidade de que o mal se implante nesse meu pensamento e faça de mim a pessoa que eu estou desejando fazer. Essas forças, elas se atraem porque elas são semelhantes. O que é semelhante atrai o que é semelhante. Agora, isso aqui é o que você comentou, Sérgio. Veja, tudo começa aqui. O estado absoluto, ele nos mostra isso aqui. Nós somos o quê? Um espírito. Um espírito que pensa e que tem sentimento. O que é sentimento? Sentimento faz parte do nosso arquivo de memória. Todos os meus pensamentos, eles vão se deslocar para uma área do meu inconsciente, formando os meus sentimentos. Então, uma pessoa de bons sentimentos, ele provoca boas emoções. Porque as pessoas confundem emoção com sentimento. Significa fora, moção, movimento. A emoção, ela está fora de nós, ela é mais do ego. Ela é mediante os fatos que vão acontecendo. Então eu me encontrei com um grande amigo, mas emocionalmente eu fiquei comovido, ou me movi numa emoção positiva. E muitas vezes a gente se vê em processos de emoção negativa. Mas o que é que dá a resposta de tudo isso de forma mais contundente? O sentimento. Então, se você é uma pessoa de bons sentimentos, as emoções elas não alteram, porque o sentimento é de maior profundidade. Então é importante você sempre guardar dentro de você os seus sentimentos, e que eles sejam sentimentos proativos e positivos. Então, o espírito é isso aqui. Aquilo que nós vimos, o primeiro corpo que ele forma é o corpo mental, que é a sua individualidade. Aqui eu não posso ver, eu não posso tocar. Mas essa mente, ela precisa criar um corpo para ela poder se relacionar com outras mentes, porque sozinho nós não somos nada.
A vida é um processo interativo. A relação humana, ela é fundamental. Ninguém é feliz sozinho. Veja que quando você tem uma notícia boa, você procura logo alguém para compartilhar a notícia. Senão, ela não tem nenhuma importância, não tem nenhum sentido. Então, é necessário a gente entender que é preciso a gente ter uma maneira de se relacionar um com o outro. Só que aqui, como ele diz, são as emoções e a energia vital. A energia vital é a energia que dá a vida e mantém esse corpo orgânico que nós temos. Um condomínio de trilhões de células, que são entidades vivas, que estão nesse exato momento processando milhares de reações químicas para que a gente se mantenha vivo. Exatamente, exatamente. Então o que que acontece? Eu preciso criar um corpo de energia. A mente, ela cria um corpo. Ora, se eu sou uma mente diabólica, eu vou criar um corpo diabólico. Aí é onde vem os anjos e os demônios. São criações mentais, eles não existem. Quando você está bem, você diz, hoje eu estou um anjo. Quando você está mal, ou pensando em fazer o mal, hoje eu estou um demônio. A mente é isso. Ela se manifesta da forma como você a programa ou a dirige. Então, o perispírito é esse corpo energético que vai ter a forma que a mente assim achar melhor. Se eu quero ter um perispírito bonito, eu tenho que ter uma mente que pense no que é bonito. Se eu quero ter um corpo perfeito, eu tenho que ter uma mente com a proposta do que é perfeito. Aí eu agora vou dizer aqui a vocês. Por que é que nascem pessoas com deformidades físicas? Por que é que uma criança nasce com todas as suas funções orgânicas em pleno desenvolvimento, perfeita, e aquela outra criança nasce com a síndrome de Down, com uma microcefalia, uma hidrocefalia, ou com alguns membros do corpo limitado, ou até mesmo sem a visão? Será que Deus errou? Será que aquele princípio, será que isso aqui falhou? Se ela é produto do que é absoluto, por que ela nasceu sem ter uma condição do que é absoluto, ou seja, do que é perfeito? Eles não vão explicar, mas a gente tem como explicar. Por quê? Porque esse perispírito, ele não está aqui, senão vivendo aquilo que ele criou pelo seu corpo mental. Então, se ele aqui tiver uma deformidade, é porque a mente provocou essa deformidade. E não foi ninguém, foi ele. Cada um é herdeiro de si mesmo. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui encarnado, vivendo uma experiência transitória. Eles disseram que eu vou viver 80 anos, assim eu espero. E durante esses 80 anos, eu tenho algumas coisas que fazem parte dessa minha programação de vida. E eu estou cumprindo direitinho com aquilo que me programei a cumprir, mas em determinado momento eu cometi um erro grave. E esse erro, ele não foi equacionado, ele não foi resolvido. Vamos supor, eu tirei a vida de uma pessoa. Então o que é que acontece? Essa mente vai registrar esse fato. Não é Deus, não é ninguém que vai dizer a mim o que é meu. Porque Deus não age por nós, Deus age através de nós. Vocês vejam que o estado absoluto é um estado que deixa que as coisas aconteçam livremente. É uma construção, é evolução. Então, se eu cometi um erro, esse erro ele está programado ou está estabelecido dentro de mim. E o que é que acontece? Na hora que eu vou programar meu corpo perispiritual, ou melhor, quando eu movimento meu corpo perispiritual, isso está ali de alguma forma marcado. No momento em que, no processo da reencarnação, quando eu penetro no útero da minha mãe e vou formar o meu corpo, usando cada célula do corpo dela,
Porque não existe herança genética de pai e mãe para filho. A herança, como nós vamos ver, é epigenética. Cada um herda de si o que cada um tem em si. Então, quando eu vou formar esse corpo aqui, que é a expressão da minha vontade, esse corpo será formado de acordo com o que essa mente tem. Então, se essa mente ela é perfeita, esse corpo será perfeito. Todos nós nascemos com uma quantidade de energia vital. Exato. E aí chega um determinado momento, por exemplo, se essa energia vital chegar para uma pessoa com 100 anos, é porque chegou ao seu limite. Chegou ao limite. Ela vai. Mas aquele que desencarna mais novo para uma energia vital, ele leva essa energia vital. Ela é recolhida, entendeu? Ela é recolhida, ele não cumpriu a etapa, provavelmente ele volta para dar continuidade àquilo que ele não fez. Isso pode ser e pode não ser, depende. Por isso que falam sobre os suicidas. O suicídio. Muitas energias. Exato. O suicida, ele abrevia a programação. Abreviando a programação, de alguma forma ele violou uma lei, que é a lei da vida. A vida humana aqui na Terra. Com isso, ele fica endividado. Só que Deus não vai castigar, porque Deus não castiga, não pune. Aí o que é que vai acontecer? Ele volta para o seu estado consciente e vai dizer, bem, eu não cumpri com aquilo que me determinei a cumprir. E quero voltar para cumprir. Não só isso, como outras coisas. Eu vou dar um exemplo mais prático. Você é um aluno. Você faz um curso superior. Está matriculado no 4º período daquele curso. Você tem 5 matérias. Aquelas matérias são ministradas e você faz as devidas provas. A vida é assim. Ensino, aprendizagem. Mas eu fui muito feliz em 4 matérias, mas uma matéria eu odiava, eu tirei nota baixa e não fui aprovado. A faculdade não vai mandar você ir embora, porque você foi aprovado ou reprovado naquela matéria. O que é que ela vai dizer? Para o ano você volta. Mas em que condição? Você vai ser promovido através das 4 matérias que você foi bem sucedido, mas você ficou em pendência naquela matéria. Consequentemente, você só vai concluir o curso quando você pagar, como eles dizem, a matéria que você não conseguiu pagar. É o processo reencarnatório. Então, por exemplo, uma deformidade física, uma dificuldade, seja ela qual for, pode ser consequência de um fato que não foi muito bem registrado na experiência transata ou na experiência anterior. E, consequentemente, isso não vem como um castigo, porque ele próprio pede. Porque o professor, ele vai dizer, olha, você vai passar de ano, agora só passa de ano quando você repetir essa matéria e for aprovado. Então a vida é sempre um teste, é sempre um pit stop, a gente tem que parar sempre para se reabastecer, para poder seguir em frente. Então, consequentemente, isso aqui é a realidade de todos nós. A gente começa sendo, ou existe como um espírito, tem um corpo mental, um perispírito, e aqui tem um corpo físico, que tem a expressão da sua vontade. Agora, você vai dizer, bem, e por que eu preciso de um pai, de uma mãe ou de uma família? Porque a família é a célula fundamental para a evolução do espírito, que ele esteja encarnado ou não. Porque existem 2 famílias, existe a família espiritual e a família consanguínea. A família consanguínea é essa experiência que nós estamos vivendo. Então, eu sempre tenho pedido aos espíritos que quando eu reencarnar, me coloquem numa família que eu possa continuar o meu processo evolutivo. Que eles me ajudem. Por quê? Porque eles serão sempre aqueles que vão nos auxiliar. Porque talvez o meu pai ou minha mãe de hoje tenham sido irmãos ou qualquer outro parente que eu tenha tido em outra experiência no plano espiritual. E eles estão reaparecendo nesse projeto para que eu possa continuar algo que precisa ser continuado. Por isso que em algumas famílias existem tantos conflitos existenciais, conflitos de pai com filho, filho com pai, marido, são encontros de espíritos que têm compromissos para mudança e crescimento, e eles não estão conseguindo porque foi que a gente viu lá no problema da ressonância, da frequência mental, que não se modifica,
e eles não conseguem interagir um com o outro e fica sempre um vibrando numa frequência e o outro numa outra frequência, e com isso não se intera e não se consegue fechar aquilo que a gente chama a conta da vida. Bem, minha gente, chegamos ao final, 9 horas, da outra vez a gente foi até mais tarde, mas como as meninas, principalmente as meninas, são donas de casa, têm seus compromissos, e aqui a gente fica. Agora eu peço a vocês que estudem, leiam. Nós indicamos alguns livros, e esses livros são muito importantes. E quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, e que na próxima segunda-feira vamos estar aqui dando continuidade a esse nosso estudo de física quântica e espiritualidade.